Meu microfone estava no silencioso. Boa noite a todos. Muito legal a gente estar juntos de novo. Muito feliz da gente estar aqui. Todos já sabem o carinho que eu tenho por esse projeto, Histórias de Luta e Sucesso, porque é a grande oportunidade de donos de oficina falarem um pouco daquilo que eles estão vivendo no dia a dia e que principalmente viveram no passado e com isso construíram a sua história de vida. Eu sei que a história de vida de muitos de vocês que participam aqui com a gente desse Histórias de Vida e Sucesso se assemelham a essas histórias que a gente está contando. A ideia desse projeto foi trazer um pouco da história de vida de algumas oficinas para que a gente aprenda com elas aquilo que elas fizeram de bom e que elas comentem também aquilo que não foi tão legal, mas que a gente aprenda. É aprendizado. Até por isso que eu falo assim, gente, Histórias de Luta e Sucesso não é live, não é treinamento, não é aula, é um aprendizado de vida, é troca de experiência de vida das pessoas que estão próximas da gente e que, dentro do setor automotivo, viveram, lutaram, continuam lutando, mas conseguiram vencer. Pessoas e empresas que estão mais equilibradas, que aproveitaram o momento da pandemia e que fizeram a diferença no mercado. Empresas que você olha e fala assim, puxa vida, que legal, é uma empresa que é referência, o dono da empresa é referência, são pessoas que continuam, durante muitos anos lutaram e continuam lutando, até porque a vida de todos os proprietários de oficina é uma luta. A escolha que a gente faz é se a gente quer lutar e conseguir ter resultado, ou se a gente quer lutar, continuar lutando, chegar no final do dia cansado, não ter resultado no final do mês. Essa é a grande diferença, né? Mandar um grande abraço aqui para o pessoal que está acompanhando, pedir para vocês dispararem nos grupos de WhatsApp de vocês, que já começou aqui, já daqui um minutinho eu já vou chamar o Reinaldo aqui, mas vocês convidarem os outros participantes, falar, gente, olha, vem com a gente, porque toda história de vida, toda história de luta, a gente aprende. Essa é a grande realidade, né? A gente não está aqui para vender nada. A gente não quer vender absolutamente nada hoje. Nada, nem hoje, nem hora nenhuma, né? Mas a nossa ideia não é vender nada. A nossa ideia é transferir um pouco daquele conhecimento que foi adquirido por vários donos de oficina. Mandar um grande abraço para o Montanha, mandar um abraço para a Mariana, para o Reginaldo, para o Breno, para a Regina, para a Estela, para o Wilson e para todos que estão entrando aí, que não dá para falar o nome de todo mundo, mas vai mandando aqui que devagar a gente vai falar o nome de todos aqui, tá? Não se esqueçam de duas coisas, hein? Primeiro, de avisar nos grupos de WhatsApp e convidar o pessoal para vir participar com a gente. E segundo, lembrar de, durante a live aqui, olha eu falando live, durante essa troca de experiência, tirar um print da tela comigo, com o Reinaldo, publicar no Instagram e a gente vai republicar. A Eletromecanicar, boa noite, senhor Fábio, boa noite a todos os colegas, uma boa live a todos. Eletromecanicar, tira o senhor, tá? Deixa só Fábio. Boa noite, Fábio Moraes. Um grande abraço a todos. Eu quero ter o prazer aqui de chamar para bater um papo comigo o Reinaldo, da oficina Tecnorede, Belo Horizonte. É uma história muito bonita, a história de vida dele, e eu quero que ele entre aqui agora e a gente comece a bater um papo aqui para a gente conversar. Boa noite, Reinaldo! Boa noite, Fábio. Tudo bem com você? Reinaldo, tá no mudo, não estou escutando. Vamos, pessoal aí do jornal, ajudar aí o Reinaldo. Boa noite. Ainda está no mudo aí, que eu não tô te escutando. Fala de novo, Reinaldo. Boa noite, Fábio. Opa! Eita, deu certinho. Boa noite. Reinaldo, obrigado Sim. Pelo seu tempo, obrigado por você estar aqui, obrigado por estarmos juntos. A gente não pode ficar falando muito, não, mas a gente se conheceu em 1997. Caramba, tem tempo para Muito tempo, Fábio. Reinaldo, rapidinho, porque uma coisa que eu sempre falo para todos que estão participando, como é um aprendizado, uma troca de conhecimento, eu gostaria muito que vocês colocassem aqui
nos comentários, que eu estou lendo os comentários de vocês, aquilo que vocês estão vivendo na empresa de vocês ou já viveram. Isso é muito importante para nós, para a gente poder também aprender com vocês. E a gente aqui não está preocupado com o tempo, aqui não é uma hora, é meia hora, 35 minutos, 40 minutos, 50 minutos, 1h10, o tempo que for necessário para a gente contar um pouquinho da história de vida do Reinaldo e, principalmente, para a gente poder escutar um pouquinho da história de cada um de vocês. Albino, boa noite, um grande abraço. Rosilene, Simara, eu só vou falar mais agora, depois eu paro. Demerval, grande abraço, a gente é uma pessoa de extrema referência para o mercado nosso, Demerval. Táxi para Cadeirante, BH, um grande abraço. É o pessoal lá o Paulo. Pinguim. O Pinguim, isso. Grande abraço. A Estela também, a Cristina, um grande abraço. Bom, Reinaldo, já falei demais. Conta rapidinho aí quem é o Reinaldo, quanto tempo está aí no mercado. E aí, daqui a pouquinho, a gente já começa a contar um pouquinho da sua história. Pois é, Fábio, um abraço aí para todos que estão, né, nos prestigiando aí, acompanhando esse bate-papo nosso, né? E agradecer você, todos aí da Oficina Brasil, que está nos proporcionando esse momento, né? E história, todos nós temos, né? Cada uma história picante. E eu sou proprietário de oficina, né? Idade minha hoje, eu já sou um veterano, 53 anos de idade, né? E estou chegando aí com mais de 30 anos no mercado da reparação. Então, estou aprendendo ainda, não falo que estou engateando não, mas eu estou dando os meus primeiros passos, porque não é tão fácil, né, Fábio, ser dono. E eu me lembro ainda, me recordo com muita, assim, minha história de infância, que eu ainda criança lá, eu já desmontava brinquedo e tentava montar novamente, então acho que já estava ali um indício que eu seria um mecânico no futuro, né? E isso aconteceu. E interessante que a minha infância faz parte, né? Meu pai, ele trabalhava também no ramo da eletroeletrônica e eu ficava por ali, né? Sempre perturbando ele, e ele percebeu, né? Aquele meu momento, aquela curiosidade que eu tinha e incentivava, né? Olha, você, já garoto, na década lá de 80, existiam os cursos Universal Brasileiro. Então, eu lembro que eu fiz um curso ali, por correspondência, era um curso EAD hoje, né? Isso foi na década lá de 80. Então, e ele falou, olha, eu vi que você tem interesse, gosta, e com o apoio dele eu saí da minha cidadezinha lá, do interior de Minas, e vim parar aqui em Belo Horizonte, né? Você é de Bambuí, né? Bambuí. Bambuí, região ali de cidades com como fala? Águas termais, né? Justamente, ali a região. Está no circuito ali, né? Ela abrange a região da Serra da Canastra, nascente do Rio São Francisco, é muito conhecida ali, né? Reinaldo, Mas... a Karina está mandando um abraço para você, o Demerval também, Marcelo, tem um povo aí entrando, o Gilmar também é um grande amigo nosso, um grande abraço a todos, Priscila. Bom, Reinaldo, um dos primeiros cursos que você fez foi no Senai, né? Foi sim, o Senai, quando eu vim a Belo Horizonte, né? E eu vou falar de anos, de épocas, né? Que em 88 eu vim para Belo Horizonte fazer um curso. Ainda garoto, novo, era 17 anos de idade, 18, e participei de um curso aqui no Senai, e o tema era refrigeração comercial, né? E tive um bom desempenho, e nesse curso eu tive até a oportunidade de ter indicação para me ingressar como
iniciante, né, para trabalhar, e eu aproveitei as oportunidades, né? Então, dali eu fui trabalhar de funcionário e aprender, né? O cara, quando sai de um curso, ele sonha em trabalhar naquilo que fez e ama aquela profissão. E as oportunidades foram surgindo, né? Eu tive a chance de trabalhar com pessoas assim de maior idade, onde tinham muito conhecimento, né? Acabou aprendendo muito, né, com isso, né? Aquilo foi importante, né? Eu mas, aprendi Reinaldo, muito. Tem uma coisa que é legal, é assim, né? Tem uma coisa que eu falo há muitos anos, né? Quem me conhece sabe que a minha vida inteira é dedicada ao setor automotivo e à gestão das empresas do setor automotivo. E uma das coisas que eu sempre falo é que, assim, o modelo de gestão que serve para uma oficina não necessariamente vai servir para outra, porque são perfis de empresas diferentes, tamanhos diferentes, o perfil do dono é diferente, do funcionário é diferente, e a especialidade da sua oficina é ar-condicionado, né? E por que eu estou falando isso? Porque você, se eu não estou enganado, você começou a trabalhar com ar-condicionado, mas não no setor automotivo, é isso mesmo? Foi sim, o setor Conta um pouquinho para a gente aí. Foi assim, eu segui, né, na atividade de refrigeração comercial. Então, eu tive a oportunidade de conhecer a refrigeração bem do início, eu brinco, né, da geladeira aos ar-condicionado central e ao chiller, esses ar-condicionados de grandes prédios. Então, eu tive uma base boa de conhecimento dentro da refrigeração e dentro da empresa eu tinha muito acesso às informações, porque eu, nesse período de estar trabalhando, eu tinha que estar estudando também lá dentro. Era uma empresa que tinha formação de pessoas, na época se treinavam os profissionais, né? Um exemplo hoje para nós do ramo. E de tanto, né, ver aquilo ali, eu gostava muito dos livros, como a minha primeira base foi no Senai, eu continuei, né, aqui em Belo Horizonte, os cursos Senai em mecânica, né, no nosso Senai do Horto aqui, era muito forte. E eu falei assim, eu vou iniciar nesse curso também de ar-condicionado, né? Legal. E depois desse momento do ar-condicionado, surgiram oportunidades de fazer curso na área de mecânica, de elétrica, de mecânica de motor, de injeção eletrônica, que estava iniciando, né? E assim as coisas foram surgindo, eu fui vendo algumas oportunidades e já um pouco veterano no emprego antigo, eu arriscava fazer alguns trabalhos extras, né? E aí tive realmente essa atração muito grande pela linha automotiva. E eu falei assim, olha, vou aprofundar. Só te interromper um pouquinho. O Fernando Neves, ele colocou fez uma ponderação, né? Sou sócio dos meus irmãos, temos uma mecânica em família há mais de 40 anos, ele tem 49 anos, a minha maior dificuldade é abrir com meu irmão. Isso é muito desgastante. Fernando, eu vou anotar aqui essa pergunta, mas daqui a pouco eu vou responder, viu? Eu vou te dar algumas orientações aqui que eu acho que vão te ajudar bem, pessoal do Oficina Brasil, e depois volta com essa pergunta, não esquece não, hein? Quando a gente fala dessa história de luta e sucesso, por que é legal contar o comecinho da história? E foi até por isso que eu quis te interromper agora, Reinaldo. Porque muitos proprietários hoje passaram o que você passou, começaram lá atrás, etc, etc. Só que nessa história sua, eu sei que você começou com a linha de ar-condicionado, fez cursos no Senai, e aqui eu quero puxar uma coisa que eu acho muito interessante, sabe, Reinaldo? Existe, todo mundo sabe a dificuldade de mão de obra no mercado, e é um fato. Porém, eu sempre falo que a mão de obra, a gente pode buscar soluções internamente. Então, por exemplo, a gente tem a opção de trazer uma pessoa experiente, e na nossa oficina precisa ter, mas a gente também tem a opção de trazer alguém que está se formando no Senai e preparar essa pessoa dentro do perfil que a gente quer para a nossa oficina. Então, eu quis só aproveitar esse gancho para falar assim, olha, gente,
a mão de obra, a gente pode começar a trabalhar ela, trazendo profissionais, pelo menos um aprendiz para dentro da sua oficina, moldar ele, preparar ele, dentro da linha que você quer para o perfil da sua oficina, e aí sim você caminhar forte. Eu acho que o resultado, com certeza, vai ser muito bom. E aí, Reinaldo, para passar para você de novo, assim, você trabalhou com ar-condicionado, estudou, viu que tinha oportunidade, estudou para entrar dentro do setor automotivo, também dentro do Senai, e aí chegou um horário que você pegou todo o dinheiro que você tinha e falou assim, não, agora eu acho que é o momento. Agora eu queria que você pegasse daí para frente. Fábio, essa história ela é tamanha, mas eu resumo assim: a gente nunca sabe o momento de montar um próprio negócio, porque a gente treme na base ali, né? Porque ser dono, uma pessoa que é simplesmente um funcionário, ele não tem know-how nenhuma, noção nenhuma do que é ser dono de qualquer negócio. Então, é, essas épocas eram de mudanças, já tinha muita lei trabalhista para se montar um negócio, não era tão fácil, tinha que registrar uma empresa. Eu estudei, fui estudando as partes, né? Mas eu me sentia ainda preparado, assim, olha, eu vou ter que me preparar mais. E a questão financeira, você não tinha um recurso, não tinha família ali, não tinha ninguém para poder te ajudar. Então, eu passei a trabalhar depois dos horários, virei noite trabalhando por fora, como fala hoje aí, né? E praticando, aprendendo, com o apoio de amigos, de colegas, trabalhava ali em garagem, de prédio, às vezes na rua, mas sempre com a intenção de achar um momento certo, né, para começar. E deu tudo certo, né? Eu tive a oportunidade de fazer um segundo treinamento, eu fui para São Paulo, no Ipiranga, tem uma escola muito bem virada para a nossa linha também do setor automotivo, e ali eu conheci pessoas que me deram algumas dicas, né, de como começar. Então, eu criei a coragem, um pouco recurso, eu aluguei um espaço, né, e batizei o nome dele ali de Tecnorei. E as coisas foram, né, começaram, eu trabalhando e acontecendo, e até que você começa assim, nossa, estou realizado. Mas a demanda foi aparecendo, foi surgindo, né? E eu, ao mesmo tempo, eu fui seguindo e tendo algumas necessidades de outros conhecimentos, né? Trabalhar só não era o importante, né? E numa dessas saídas minhas, aconteceu esse evento onde nós nos conhecemos, né? Nesse evento no Senai, em 1997, Fábio. E os dois garotos lá, né? Você me deu uma excelente atenção, sua empresa, a empresa tem de gestão, tempo, viu? E eu guardei aquele cartão, né? Eu falei assim, é mesmo? Olha eu vou só. precisar. E chegou um ponto, Fábio, que o meu negócio estava indo, mas você fazia, tudo era na caneta, meu amigo. Era no bloquinho de notinha. Então, e as pessoas que iniciaram dessa forma sabem o que é você ter ali blocos de anotações, e quando chega para você um retorno, um cliente querendo saber do que foi feito no ano passado, cara, como é que você ia fazer? Né? Ô, Reinaldo, eu acho que também, assim, a decisão de você pegar o dinheiro que você tem e investir num negócio próprio, como hoje tem muitos donos de oficina que falam assim, eu não tenho reserva, mas eu preciso, sei lá, melhorar o piso, preciso investir em alguma coisa na minha oficina, assim, são decisões difíceis de tomar, e eu não sei se você concorda comigo, mas são decisões solitárias. O dono tem que tomar essa decisão sozinho, ele não tem muito com quem dividir. Com quem que ele vai dividir? Você vai chegar para os seus funcionários e falar assim, a esposa até ajuda e participa, mas nem sempre é assim, né? Muitas vezes você precisa, às vezes você não quer nem levar problemas para casa, então você acaba tomando algumas decisões assim, na cara, na raça, na coragem. Por isso que a gente definiu que esse nome seria Histórias desse projeto nosso, seria Histórias de Luta e Sucesso, porque a gente vê que
não repetindo, mas as pessoas que trabalham com oficina acabam vivendo o que cada um de nós já viveu, o que cada um tem vivido. Então, por exemplo, agora você está falando assim, eu fazia tudo no papel, tinha muita dificuldade, etc, etc. Naquela época, muita gente fazia assim. O problema é que hoje tem oficinas que possuem um software de gestão, e aqui eu não estou falando software de gestão A, B ou C, não importa, mas possuem um software de gestão, mas não se preocupam com a qualidade das informações que colocam dentro do software de gestão. Então, nós não estamos aqui para falar do software de gestão do Fábio, ou do A, ou do B, ou do C. Eu estou falando o seguinte, olha, se você tem um software de gestão e não alimenta esse software de gestão e não se preocupa com a qualidade das informações que você coloca lá, você vai voltar naquela época do papel, onde você não tinha informação. A diferença é que naquela época você tinha um papel. Hoje, via de regra, você paga para ter o software de gestão e acaba não usando ele corretamente. Então, puxando isso e já jogando para você, o Breno Santiago colocou assim, qual foi a sua maior dificuldade dentro dessa jornada sua? Se teve uma, se tiveram duas, assim, qual foi a sua principal dificuldade, Reinaldo, dentro dessa jornada chamada Tecnorei, de quando começou até hoje? Olha, tamanhas dificuldades, né? Porque a gente pegou épocas de uma virada, né? A virada tecnológica, e nessa época dessas viradas, carro no Brasil era os nossos carros aqui, quando surgiram os veículos importados, né? Você tinha que mudar aquele conceito todo seu de conhecimento das informações, né? E outras dificuldades também que foram grandes, você lidar com o novo, que era eu de pequena empresa, ter que gerar meu primeiro emprego, né? De repente eu ter que atender o telefone e trabalhar, né? Então foi assim, tive que acreditar muito e buscar esse apoio aí que era eu tinha que acreditar em mim, eu tinha que vencer, porque você trabalhava e pagava muita conta, então você não conseguia ver o seu lucro, e não era simplesmente chegar e falar, olha, eu vou aumentar meu preço, o problema está aqui. Você não tinha essa sabedoria, né, de imaginar para onde estava indo o seu tempo, quanto tempo que se levava para fazer um trabalho, qual que era o preço, né? Então, se trabalhava muito, você não tinha uma jornada de trabalho dobrada, porque você tinha hora de começar e não tinha hora de parar. Exato. Né? Exato. Então, assim, essas dificuldades, elas aos poucos, ela foi crescendo comigo, e eu sempre falo assim, não, eu tenho que achar uma solução, eu tenho que achar ferramentas de trabalhar isso, né? E quando você surgiu na minha empresa, que eu falo assim, eu passei a trabalhar com esse banco de dados, que era assim, você tinha um sonho de gerar um OS de trabalho, você fazia aquilo na mão, né? Então eu já tinha ali uma secretária já me ajudando, essa pessoa está comigo até hoje, ela, ao longo do tempo, ela estudou comigo, ela formou em administração de empresa, ela faz um trabalho muito grande comigo, e a Elisângela, minha secretária de muitos anos, né? Assim, eu agradeço muito o trabalho dela, porque ela sempre ela correu atrás de algumas situações em que eu não tinha tempo de correr. Enquanto eu estava ali cuidando do trabalho, ela estava por trás me assessorando, né, no atendimento, em me ajudar a encontrar as peças, a comprar o que era de melhor que tinha no mercado, e sempre fui muito exigente com todo mundo. Então, isso causa na gente, às vezes, um desconforto para as pessoas. Mas eu sempre visava sempre o melhor para o meu cliente, né? E isso deixa a gente mais azedo, né? Tem pessoas que, às vezes, não vai muito com pessoas assim, porque não sabem realmente a sua entrega
com o seu negócio ali, que depende de você, ser o animado a abrir, a fechar, a fazer as coisas virar. Então, né, isso eu convivo, assim, eu vejo isso como as dificuldades que eu ainda estou virando elas, né, estou vencendo. Né, Fábio? Que faz parte do dia a dia, né? Mandar um abraço aqui para o Alexandre Moll, presidente do Sindirepa Minas, e aproveitar e falar que o Sindirepa Minas tem feito um trabalho muito destacado. O Reinaldo é diretor da Câmara de Mecânica do Sindirepa. Acertei aqui, Reinaldo? Sim, coordenador da Câmara Setorial de Coordenador da Câmara Mecânicos. Setorial de Mecânica. Então, Sim. Reinaldo, por favor, passa o telefone do Sindirepa, o site, para que o pessoal possa, se eventualmente quiser procurar saber mais informações, se ligar no Sindirepa, quem vai atender lá é a Karina, que é uma pessoa também que ajuda demais o setor. E, bom, enfim, a gente tem que falar das coisas boas e tem muita gente que fala, o Sindirepa não sei o que, isso que não. Tem alguns Sindirepos que eu conheço, incluindo de Minas Gerais, que são fortes, estão fazendo muita coisa boa para o setor. Você tem aí fácil o telefone deles, Reinaldo? Vou buscar aqui nesse momento Busca, seguinte. busca. Hoje, o Sindirepa MG, se você acessar o nosso site hoje, Sindirepa MG, você vai cair direto na nossa página. Lá tem todos os telefones, né? Isso. Mas eu vou buscar ele aqui e já passo, né? Legal, legal. Se a Karina, eu vi a Karina aí, se ela continuar aí, é só colocar nos comentários aqui que o pessoal vê e a gente replica aqui. Eu quero só dar um minutinho aqui, Reinaldo, que tem alguns comentários aqui, e eu acho muito importante as pessoas participarem com a gente, né? Tem um monte de gente aqui que eu estou vendo aqui, Elisângela, pessoal aí que a gente já conhece há bastante tempo. O Alessandro. Oi, O fala. telefone, eu posso passar ele aqui, ó, é 31, tá? É 3282 1417. Repete, por favor. 31 3282 1417. Tá, esse é o telefone do Sindirepa Minas. Sindirepa Minas. Isso, procurem informações lá que tem. Apareceu aí, tem bastante coisa legal. O Alessandro Muniz, fiquei afastado do setor por alguns anos, mas depois de muita decepção. Digamos, não fui aos reparadores corretos, resolvi voltar e agora com instrução, formação acadêmica e conhecimento técnico. Super legal, Alessandro, é isso mesmo. O Mauro Henrique, sou chefe de oficina e troquei todos os mecânicos antigos que não queriam estudar. Estou treinando 5 ajudantes, formando com estudo e muita dedicação. Bom, eu quero dar uma paradinha aqui nessa ponderação aqui do Mauro, Reinaldo, Sim. que eu tenho uma palestra, uma aula que eu dou, que eu falo assim que os 3 pilares de uma oficina, né? Os 3 pilares de uma oficina, na minha visão, são estrutura, conhecimento técnico e gestão. E quando eu vejo essa, né? Sou chefe de oficina e troquei todos os mecânicos, eu quero agregar o seguinte, que quando eu falo dentro dessa palestra, dessa aula, eu falo que é fundamental a gente identificar os perfis dos funcionários que nós temos dentro da nossa oficina. E eu falo que a gente tem 7 perfis de funcionários numa oficina. Pode ter mais? Pode, mas na minha visão são 7. É o funcionário que é líder, o eficiente, esses 2, a gente não precisa falar o que eles têm que fazer, eles já tomam iniciativa para fazer, eles fazem corretamente, etc. Tem o aprendiz, tem o corpo mole, que é aquele camarada que bate ponta, aí ele vai trocar roupa, vai tomar um café, vai falar do jogo de futebol, vai falar de alguma coisa, para depois, ali 15 minutos, entrar no trabalho. Aí você tem o individualista, você tem o veterano e você tem o sabe-tudo, né? Então, assim, quando você consegue identificar, eu não vou falar aqui, explicar com detalhes isso, mas eu tenho essa aula gravada no meu canal do YouTube, Gestão por Oficinas com o Fábio Moraes. É só ir lá, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, mas, assim, é só ir lá e assistir essa aula que está lá, que eu explico de uma forma mais detalhada os perfis dos funcionários de uma oficina. E por que eu estou falando isso?
Porque o Mauro está falando assim, né, que trocou os mecânicos antigos. E agora há pouco eu vi alguém comentar sobre, até perguntando para você sobre a questão de mão de obra, né? Foi o George, difícil. Não, cadê? O George. Reinaldo, hoje tem tido dificuldade com mão de obra, não falo apenas de técnico, mas de maneira geral. E eu vou passar para o Reinaldo responder, George, mas eu falo assim que mão de obra, a gente tem que entender que a falta dela, ou a dificuldade dela, não é só no setor automotivo. Se você for numa loja que vende roupa, você vai ter. O pessoal reclama de falta de mão de obra. Se você for numa padaria, você fala que vai ter problema de mão de obra. Se você pega um setor de tecnologia, está faltando mão de obra, então a gente tem que fazer com que o nosso funcionário, a gente tem que trabalhar os nossos funcionários para eles serem engajados com aquilo que a gente tem de proposta para a empresa, para que a rotatividade seja menor. E aí, é claro, né, a gente sempre investir naquele aprendiz, naquele cara que está começando, para pôr nele a cultura da nossa empresa. E aí a gente formar as pessoas dentro da nossa empresa. Mas, Reinaldo, o Jorge está falando, tido dificuldade com mão de obra, não fala apenas técnicos, mas em geral. Olha, vamos falar para o Jorge, para todos os colegas que estão participando desse bate-papo. O nosso grande gargalo hoje realmente é mão de obra, né? Hoje, se a gente perceber, você não tem a reposição de pessoas novas. Tem muito veterano no mercado de trabalho. Essas pessoas, ao longo do tempo, pararam de investir no conhecimento deles e estão ficando para trás. Eu falo isso com vários amigos, até profissionais que trabalham comigo. Um veterano, ele tem uma facilidade muito grande de adequar às tecnologias de hoje. Uma pessoa nova, ele tem muita dificuldade, porque ele tem que começar lá de baixo, né? E você achar essa pessoa não é tão fácil, é difícil. E assim, hoje realmente achar quem gosta de mecânica, investir nessa pessoa, você criar o seu profissional e dentro do seu modelo de negócio, porque se você esperar hoje no mercado um profissional pronto que vai trabalhar de acordo com o que você precisa aí, a gente corre risco de não achá-lo. Então, ir às escolas que têm formação, o iniciante aí, e dar uma condição para ele aprender, fazer uma condição dele aprender, porque vai ficar na mão realmente se esperar uma pessoa aí pronta, né, Fábio? É isso aí. Olha só, o Demerval está falando assim, ó. Também troquei toda a equipe. Tem hora que temos que deixar de ter medo de mandar os antigos embora. Quando a gente fala em veterano, aquele cara que já trabalha há muito tempo, você tem dois caminhos, né? Ou é aquele veterano que além de ser formador de opinião, ele gosta de dividir conhecimento, e você tem aquele veterano que guarda só para si, que cai mais na linha aí do sabe tudo, do individualista, que não quer dividir nada com ninguém. Então, o que eu sugiro é que identifique os perfis dos funcionários da sua oficina. Depois que você identificar, você vai avaliar a necessidade de trocar um ou outro. Ou fazer igual o Demerval falou aqui, vou trocar todos. Mas que você se prepare e prepare a empresa para fazer esse processo. Não dá para trocar todo mundo de hoje para amanhã, né? Isso tem impacto financeiro, isso tem pode afetar a qualidade da entrega de serviço, mas é uma coisa que eu acho que tem que trabalhar muito isso daí, né? Eu acho que a gente tem que pensar muito nisso e entender que a mão de obra é um problema do país e que compete a gente entender o que nós, enquanto proprietários, precisamos fazer para evitar a rotatividade e ter dentro da nossa oficina profissionais que sejam mais voltados para o líder, para o eficiente, para o veterano que ajuda e assim por diante. E aí, Reinaldo, eu acho que o conhecimento técnico e o conhecimento administrativo faz toda a diferença, né? Mais uma vez aqui eu quero puxar o trabalho que eu faço e a minha empresa faz de gestão, de estar ajudando as oficinas.
a gente não está preocupado em vender nada, a gente ajuda um monte de oficinas aí, sem pensar em vender nada, usuários do sistema Ultracar, não usuários do sistema Ultracar, e o próprio Sindirepa, que, por estar próximo da FIENG, disponibiliza vários cursos voltados para o setor automotivo. Entre eles, cursos voltados para a administração, cursos voltados para a parte técnica, cursos voltados para a parte fiscal e assim por diante, né? Com certeza, Fábio. E falando assim, fala um pouco de você, porque o Fábio ele tem uma aproximação muito grande com oficinas, é um conhecedor do ramo de gestão, ele tem uma entrega muito grande, né? Hoje ele tem vários trabalhos aí nas redes sociais, no Instagram, no YouTube, né? Acompanhe muitos seus vídeos. Então, assim, é um momento de virada. A gente tem que acreditar, tem que ouvir o trabalho que o Fábio está colocando, o esforço que ele tem em trazer essas informações para a gente. Porque, falando, né, de associativismo, eu busquei associar o sindicato. O nosso sindicato é muito grande, muito forte, né? E nesse sindicato eu só ganhei amizades, né? Aproximei muito o Fábio, se tornamos amigos e a gente fez vários seminários juntos. Hoje nós temos o nosso presidente, que você falou, Alexandre Moll, trabalha muito. Temos a Karina, que é uma pessoa extremamente qualificada, muito dedicada, e todos os colegas, os membros do sindicato, nós trabalhamos para esse sindicato, nós não temos receita nenhuma, assim, é um sindicato exemplar e tem recebido reconhecimento aí ao longo, né, dessa trajetória nossa, não é isso, Fábio? Então... isso sim, é isso, Reinaldo. E o que é legal nesse processo todo é que o que você acabou de falar e o que nós estamos falando faz parte da sua história de vida e sucesso, né? A sua história de luta. O próprio Sindirepa fez parte e faz parte da sua história, eu faço parte da sua história, a Ultracar faz parte da sua história, os trabalhos de gestão fazem parte da sua história, e que a gente está aqui é só compartilhando um pouco. E aí, a gente já vai voltar, mas eu acho que tem uma pergunta aqui que é legal, e eu não vou falar nada, vou jogar para você responde ela e depois eu complemento com alguma coisa. O Jorge está colocando assim, por que eu estou achando interessante? Porque na história de luta de todas as oficinas, eu já vi e já presenciei o que ele está comentando assim, né? Como conduzir uma oficina com poucos recursos financeiros? Investir em equipamentos ou deixar o dinheiro para fluxo de caixa? Reinaldo, nessa trajetória sua de história de luta e sucesso, você já teve altos e baixos, em algum momento da sua história, você deve ter passado algumas dificuldades. Bom, você ajudar a responder o Jorge, como conduzir uma oficina com poucos recursos financeiros? Eu digo para ele o seguinte, ele tem que ter as metas dele definidas, né? E isso... você ensina isso para a gente, né, Fábio? Que metas? Que seja uma meta pequena. Eu quero ter um elevador. Hoje você tem que ver realmente o que essa ferramenta vai te proporcionar de tempo para você ser mais produtivo no seu negócio. Hoje nós temos uma facilidade de procurar aí financiadores, o BNDES, o seu próprio banco, né? Ter ali uma proximidade com o seu gerente, não aceitar de cara, às vezes, uma taxa de juros muito lá em cima, né, Fábio? Então, trabalhar, buscar esse recurso de forma assertiva e com muita seriedade. Mas investir em ferramentas, sem dúvida. Hoje nós caminhamos para uma área assim que o mercado ele vai ter que especializar em alguma coisa. Eu me especializei numa área, talvez eu vou ter que me especializar em uma marca ou num modelo de veículo, né? Então, tem que investir sim em ferramentas. Sem ferramenta hoje não se trabalha. As ferramentas do nosso segmento não são baratas e você saber realmente botar a sua margem de lucro em cima do seu trabalho para poder, às vezes, você está trabalhando muito, tem uma passagem boa de veículo dentro da sua empresa, mas está precificando mal as suas horas. E o Fábio é a pessoa para poder falar desse assunto aí. Fábio.
Gestão. Não, assim, eu fico feliz, obrigado pelas palavras, mas assim, o que eu só pegando tudo que você falou e completando um pouco, é assim, ó, a Sinal, que faz parte do Grupo Oficina Brasil, soltou uma publicação há poucos dias atrás, falando que o mercado de oficinas, pensando no número de passagens de carro, até agosto cresceu 8,3, me parece, 8 ponto alguma coisa. E que vai virar o ano com um pouco mais de 10% de crescimento se comparado ao mesmo período do ano passado. Significa que nós estamos falando que está tendo aumento do número de passagens de carros nas oficinas geral. A pergunta que eu sempre faço é assim, ó, se na sua oficina não está passando mais carros, você tem algum problema de gestão ou de qualidade de serviços e de atendimento. Eu prefiro imaginar que é mais de gestão. E se você está passando e está vendo que o volume de carros da sua oficina aumentou, mas você não está ganhando dinheiro, está faltando gestão. Né? A gestão ela faz parte desse processo, né? Porque numa oficina é mais fácil você perder dinheiro do que ganhar. Então, o primeiro passo para você poder ganhar dinheiro numa oficina é você parar de perder naquilo que te faz perder, que é a falta de informações qualificadas, confiáveis, para você poder tomar decisões. E aí, ô Jorge, eu falo assim, esse período da pandemia foi um período que começou difícil, mas ele se mostrou favorável ao setor automotivo. E aí é o grande momento, e continua sendo, de cada oficina entender o que é capital de giro e criar o próprio capital de giro. Não dá para a gente ficar falando aqui, mais uma vez eu vou falar, né? Se você falar no meu canal de gestão, no YouTube, Gestão para Oficinas com o Fábio Moraes, tem um vídeo explicando o que é capital de giro, como que se você não tem, como é que você começa a criar o capital de giro da sua oficina, mas eu acho que esse é o ponto principal. E aí, Reinaldo, o Breno falou assim, mecânico dificilmente vai estar numa live como essa. E interesse sempre parte de quem é dono. E eu concordo, Breno, a gente está falando aqui para dono mesmo, de dono para dono, porque nós somos formadores de opinião e, acima de tudo, nós somos exemplos para os nossos funcionários. Reinaldo, eu queria puxar um assunto aqui que muita gente já me questionou, e eu sempre falo, gente, depende, porque depende do perfil da oficina. Tem oficina que gosta de trabalhar com valor hora, tem oficina que gosta de trabalhar com serviços, fechado, X reais por tal serviço. Como é que a Tecnorei trabalha e aprendeu a trabalhar nessa história de vida, e o que em cima disso você pode passar e contribuir com todos que estão participando aqui com a gente? Fábio, eu brinco que as empresas elas não têm uma fórmula, né? O que dá certo dentro da minha empresa, às vezes, não vai bem em outra. Eu sou conhecedor, né? Hoje a gente trabalha, vende mão de obra e ela é baseada, né, em horas. Eu adoto o sistema de pacote de serviços, né? Eu trabalho com um segmento de checklist, onde a gente trabalha ali com um modelo de trabalho que vem funcionando para mim. Eu vendo para o meu cliente oportunidades para ele, de fazer um bom negócio para ele, né? E fazer um trabalho bem feito, que é um pacote onde entra, talvez, vamos dar um exemplo aqui em ar-condicionado, o cliente chega me procurando por um serviço de troca, de colocação de gás, eu já falo, olha, só o gás não vai resolver seu problema, vamos verificar o filtro, vamos fazer uma limpeza, vamos ver a situação da correia, rolamentos, né? Funcionamento do sistema de arrefecimento. Então, ali entra-se um pacote de serviço onde a gente recebe esses elogios e resolve o problema do meu cliente. Então, o meu segmento, eu trabalho muito dentro de pacote de serviço. Legal, legal. E é isso, tem oficina que trabalha por hora, tem oficina que trabalha por pacote de serviço. Reinaldo, o Alexandre está pedindo para você falar da Credfieng. Reinaldo, pode falar da Credfieng, ele é cliente de lá. Credfieng hoje é uma associação também, né? E ela está em nosso segmento com muita força, né? Bons profissionais lá, uma taxa diferenciada e um prazer eles atender
pessoas que são cooperadas. Eu falo de associativismo, crie aí na sua cidade o seu grupo de mecânicos, de amigos, né? Onde você pode dividir ferramentas, vocês podem comprar uma ferramenta e dividir com colegas. Às vezes é o caso do amigo aí que não tem dinheiro para comprar uma ferramenta sozinho, mas ela vai ficar um tempo parada lá no armário dele, ele pode fazer uma compra coletiva. Isso também ajuda. Não tenha seus concorrentes como oponentes, tenha eles como, né, Parceiros. parceiros, não é isso? E Credfieng, eu sou cliente Credfieng e não tenho nada a reclamar. Muito Legal. satisfeito com aquela turma que me ajuda lá, que quando a coisa aperta, a gente tem uma boa conversa lá e orientação financeira também, né, Fábio? Isso, isso. Reinaldo, eu quero puxar um outro assunto que eu sei que você passou na sua oficina e o Demerval colocou aqui, né? O aumento do número de carros é crescente, há uma perda de tempo muito grande de achar peças de qualidade num carro só, e tem também a questão da oficina estar cheia e não estar se ganhando dinheiro com a oficina cheia. Como é que o Reinaldo viveu isso nessa história de luta dele? Ah, desculpa, Reinaldo, só antes de responder, gente, eu, pessoalmente, eu sei que o Reinaldo também, a gente está muito feliz com a interação que vocês estão tendo, com a participação. Continue assim, está muito legal. É isso que enriquece aqui essa conversa nossa. Olha, a gente já falou de um monte de coisa. Se alguém quiser saber mais sobre o Credfieng, entre em contato com o Sindirep. Depois eu vou pedir para o pessoal da Oficina Brasil colocar de novo aqui ou o telefone ou Instagram para poder entrar em contato. Enfim, agradecer demais o pessoal, porque a interação tá bem legal. E ó, aquilo que a gente não responder, por favor, gente, depois vá no meu direct aqui no Instagram, né? Me sigam no Instagram e me mandem lá no direct que eu mesmo vou responder para vocês. Eu vi que tem algumas perguntas assim, como lidar com garantias, retrabalho e tal. Pode me mandar no direct, que depois eu vou responder todo mundo. Reinaldo, como Sim. é que você viveu esse momento e como é que você conseguiu superar esse momento de oficina muito cheia, movimento crescendo e de repente não está ganhando dinheiro? Olha, Fábio, eu vou tornar a falar. Nós tivemos. Eu posso falar do seu trabalho que você tem, Pode do falar. IAA. É, você É, vai falar, né? O IAA é o Instituto Instituto da Administração. da Deixa eu só Administração. explicar aqui para o pessoal. Eu vou só te interromper um segundinho, Reinaldo. É assim, ó, eu comecei com a Ultracar, que é uma empresa de software. Mas num determinado momento da minha vida, eu falei assim, gente, eu não quero ser só isso, eu quero ajudar as oficinas. E aí comecei. Em 1996 foi o primeiro artigo que eu escrevi para um jornalzinho aqui da cidade de Belo Horizonte chamado Minas Motor Show. Enfim, comecei a escrever, tal, estudar o setor, tudo. Só que aí as pessoas, na minha cabeça de Fábio, que eu sou preocupado comigo mesmo, né? Preocupado com todo mundo, com tudo. Eu falei assim, cara, as pessoas, eu quero falar para todo mundo, independente se usar o software Ultracar ou não. Então a gente criou o Instituto da Administração Automotiva. Então, se eu falo de sistema, eu falo pela Ultracar. E aí eu falo falando de software. Mas se eu estou falando de gestão, de histórias de luta e sucesso, eu estou falando pelo Instituto da Administração Automotiva, eu estou falando de gestão. Toda hora eu estou passando orientações, ajudando as oficinas, independente se usam o nosso software ou não, porque na visão que eu tenho, e eu sei que você que faz parte do Sindirep também pensa assim, a gente quer fortalecer o mercado. Quanto mais forte o mercado tiver, melhor. Falei demais, mas só para explicar a diferença de Ultracar e Instituto de Sim. Administração Automotiva, mas são minhas duas empresas. A oficina, quando está muito cheia, eu brigo lá com meus colaboradores, o Wilson, o Fabrício, o Marcelo, Elisângela, meu filho que me ajuda muito lá, e a gente tem as brigas acontecem, né? Mas o quê? Para ver a coisa andar. Então, eu digo assim, a oficina às vezes é lotada, você passa na porta, o cara está cheio de problema, né? É, Porque às vezes ele não soube selecionar o que colocar dentro da sua oficina. E então é mais ou menos assim, a gente pode se planejar e se organizar ao longo da sua semana e do mês a saber colocar os carros certos dentro da sua oficina para não atropelar, não virar
aquele corredor de carro, né? Aquela locomotiva, e um só puxando aquele tanto de situações ali, dependendo só de um dono. Então, vale a pena redimensionar isso. Então, nem sempre é precificar. Dificuldades a gente passa toda hora, todo ano, né? A gente tem que saber depois, nessa brincadeira toda, que nessa pirâmide, a base da pirâmide é o conhecimento, é a gestão, e o topo são suas metas, e você tem que aprender que nessa subida tem as janelas da oportunidade, né? Show. Então, estamos aí vivendo várias janelas de oportunidade, pandemia encheu as oficinas, carro valorizou muito, né? Peças sumiram. Então, esse momento é o momento de você saber realmente aquilo que vai te deixar uma passagem, um lucro, e aquilo que não vai te trazer, às vezes. Não é escolher o cliente, é escolher o tipo de carro que você coloca, se você está preparado para assumir aquela missão. Senão o cara vai encher a oficina dele de carro e não vai conseguir a desembolar o meio de campo e ficar doido, ficar nervoso, justamente por causa disso. Não é? Verdade, verdade. Mandar um abraço para o pessoal de Rancharia. Já vi gente aqui de Caruaru, já vi gente do Distrito Federal. Grande abraço a todos. Pitucha entrou aí também, mandar um abraço para ele. Você sabe, Reinaldo, uma coisa que me deixa muito feliz, e de verdade falo isso de coração, é que eu comecei a trabalhar gestão lá atrás, né? Muitos anos, muito antes de muitas pessoas que hoje falam de gestão falarem. E eu vivi dentro de muitas oficinas. E aí eu não aprendi com uma oficina só. Eu fui aprendendo com várias oficinas. Esse conhecimento meu foi crescendo, primeiro porque eu estudo e leio muito, e segundo porque eu, na prática, vou nas oficinas e fico lá um monte de tempo, e ficava muito mais tempo do que eu fico hoje, mas a ponto de eu ficar, assim, 1 semana, 2 semanas, um mês inteiro, e viajando o país inteiro. Então, hoje, o que eu vejo? Eu vejo vários, não só donos de oficinas, mas várias pessoas falando de gestão, e eu percebo que a linha que eles seguem é mais ou menos a mesma que eu comecei lá atrás. Então, mostra que o caminho que eu segui foi o caminho certo, né? Eu vejo, por exemplo, a gente está falando de pátio cheio, a gente está falando de não ganhar dinheiro com muitos carros, mas as oficinas precisam ter carros. O que precisa é melhorar a produtividade, melhorar o giro, melhorar a organização do pátio, melhorar o chão de pátio, e coisas que eu domino assim, com muita facilidade, com muita tranquilidade. Então, hoje, quando eu escuto pessoas falando sobre gestão, sobre como organizar, sobre o chão de oficina, sobre funcionários, engajamento, eu falo assim, cara, eu acho que eu já escrevi sobre isso em algum lugar lá atrás, eu já vivi sobre isso em algum lugar lá atrás, eu tenho registrado isso em algum lugar lá atrás. E aí eu falo assim, eu fico muito feliz, porque quanto mais pessoas estiverem falando de gestão, óbvio, da maneira correta, melhor, porque mais o mercado vai entender que a gestão é a luz no fim do túnel que as oficinas precisam implementar. É fácil? Não, não é fácil. É simples? Não, não é simples. Existe uma varinha mágica que você faz, bate hoje, funciona amanhã? Também não, né? Mas o que é mais gostoso quando a gente é dono de uma empresa? É quando você fecha o mês, você paga tudo, paga o seu salário, paga a sua... paga o aluguel, paga tudo, paga o seu prolabore e ainda sobra dinheiro, né? É quando você consegue entender que é uma coisa que... Eu lembro que esses dias eu estava lendo umas coisas antigas minhas, em 1999 para 2000, eu escrevi uma matéria falando que uma empresa só é equilibrada quando ela consegue pagar o custo fixo dela com o valor da mão de obra. Porque numa oficina a gente sabe que gira mais ou menos em torno aí de 30%, 35% do faturamento é mão de obra, 60%, 65% vem da venda de peças. Então, quando você consegue pagar o seu custo fixo, e aí precisa entender o que é custo fixo, mas quando você consegue pagar o custo fixo
com o valor que você vendeu de mão de obra, significa que a sua oficina está no caminho de estar bem equilibrada. Isso eu escrevi de 99 para 2000. E hoje que as oficinas estão começando a entender esse processo. Eu estou falando isso tudo para dizer assim, você está coberto de razão, e eu fico muito feliz quando eu vejo pessoas falando de gestão. Então, quanto mais pessoas e donos de oficina e outros empresários estiverem falando de gestão, isso fortalece o mercado. Só aqui, ó, mandar um abraço pessoal de Friburgo também, o Leonardo está aqui. Ou seja, a gente está com um público de um monte de lugar, né? O Pitucha falou aqui, ó, que determina o lucro é o que entra e não o que saiu da oficina. O Jorge, o que pega é como as coisas estão difíceis, algumas pessoas não filtram os clientes e acabam pegando qualquer serviço. Faz parte da gestão, Jorge, saber diferenciar isso. E baixinho eu chamo ele de Pitucha, é o Pitucha, mas eu chamo ele de baixinho, né? O mais importante é isso, né? É a gente entender que o que vale é o lucro, é o que sobra. E aí o que sobra é quando a gente paga tudo. E um detalhe, hein? Lucro, a gente não pode levar em consideração, falar assim, a minha oficina deu lucro. Tá bom, eu vou te perguntar assim, você fez antecipação de receita de cartão de crédito? Se fez, eu não estou falando aqui que está certo ou está errado fazer antecipação. Mas se você fez antecipação de receita de cartão de crédito, você não pode contar que o resultado foi lucro. Lucro é só quando você paga tudo, sobra dinheiro e você não fez antecipação de receita de cartão de crédito. Mas, enfim, é isso, né? O Pedro Paulo, do Sindirepa Pernambuco, está aqui. E mais um grande amigo nosso também. O Pitucho, uma honra ser amigo dos dois. O Pitucho é irmão nosso aí há muito tempo, né? Mas, Reinaldo, eu queria também puxar um assunto que é assim, como que você faz hoje? Porque tudo isso, e nós já estamos caminhando para o final, viu, gente? É que o papo está tão bom, mas deixa eu jogar uma pergunta para você que você já fala tudo de uma vez. Sim. Como que você faz para manter, e para ter sucesso e ter resultado, precisa disso. Como é que você faz para manter a sua oficina organizada? Fábio, eu te falei, né, e você me ofertou, através do nosso seminário, eu fui contemplado lá no trabalho da gestão. Foi um sorteio que a gente fez lá e você ganhou, né? Aí chegou lá o Paulinho, o Harley e Fernando, né, e me deu uma virada, porque tinha umas situações lá que não era adequado, né? Nós estávamos precisando planejar estoque, acompanhar peças em veículos, melhorar a comunicação. E você, cara, você tem que liderar, delegar, ter equilíbrio, ser um bom gestor, né? Buscar clientes, trabalhar e-mail, Zap, o Instagram hoje, né? Que está aí, ajuda a gente, feedback com o cliente. Então, assim, passei por essas situações e ele deixou para mim lá, depois de um trabalho, de uma pesquisa, de uma avaliação, que eu precisava de realmente ter metas, definir metas diárias, mensais, reuniões com nossos colaboradores, acompanhar o dia a dia, o pátio, o faturamento, né? Então, esses números vai dando para a gente algumas direções, as projeções que a gente precisa. Acompanhar com carinho o número de veículos que passa na sua empresa e essas oportunidades, quando você melhora o seu checklist, né, elas vão aparecendo. Você pode desempenhar muito mais atividade do que encher sua oficina, fazer um trabalho melhor naquele veículo que você já está com ele ali no seu box, na sua vaga. A minha empresa é uma empresa pequena, ela não é empresa grande, né? Para ter uma ideia, Fábio, eu tenho 5 elevadores, né? E meu trabalho é muito feito no pátio, porque o meu serviço de ar-condicionado me demanda muito espaço e trabalho com porta aberta. Não é por elevador, hoje sobe um carro tranquilo para abrir portas, mas o trabalho é muito feito ali na base do chão, porque você vai na frente do carro, vai do lado. Então, assim, a gente, com a relação de lucro, né? Esse markup que você tem que trabalhar ele,
trabalhar, fazer seu trabalhinho bacana, fazer o trabalho bem feito, para você não ter retrabalho, né? E aprendendo dentro desse seu custo fixo e variável a ter aquele número de passagem de carro que você tem, né, Fábio? Todo mês você vai fazendo anual, o que passou janeiro, fevereiro, você vai tendo uma noção. Aquela rotina, eu percebo que acontece dentro da minha empresa, né? Então, essas antecipações de cartão, você fala muito que não é o ideal. Então, eu quando na minha gestão lá, eu tenho um período sazonal, que é no inverno, meu faturamento desce muito. Então, para ter uma ideia, o que descobri que eu tinha que ter ao longo das épocas boas uma poupança, né? Que essa poupança foi definida, o ideal era em torno de 20%, para você chegar nas épocas de pouco trabalho, você Frio, né? ter um dinheiro em caixa para pagar as contas. Então, é no período que às vezes você dá férias, é quando você tem uma demanda menor, né? E é a hora que você tem pouco dinheiro. Mas aperto, eu falo, a gente passa todo dia, mas eu tenho equilibrado as contas, feitas as equações aí para aquela história, gastar menos do que ganha, né? E você saber lidar com esses números também ajuda muito. Legal. Reinaldo, o que você faz para manter a oficina organizada? A questão de organizar, né? Você agenda, trabalhar com agendamento é muito importante, né? Marcar o horário do seu cliente, não atropelar muitas coisas. Então, o cliente, às vezes, ele não gosta desse tipo de agendamento. Ele quer chegar, ser atendido na hora, tem que ter um jogo de cintura muito grande. Essa organização com o seu cliente, o ambiente limpo, né, Fábio, é importante. Eu pego muito em cima disso aí. Essa melhoria ela é constante. Você tem que sempre, igual você falou, preocupar com os detalhes da empresa, os cantinhos, a limpeza, o conforto, que você fica ali o dia todo, é uma melhoria nas instalações, é uma melhoria no seu ferramental, no piso. Então, isso aí no seu atendimento, na sua dedicação com o seu cliente, essas melhorias, ela vai te ajudando. Então, eu sempre trabalho isso sempre, né? Todo ano eu melhoro um pouquinho nesse compasso aí, sabe, Fábio? Legal. Legal. Ó, eu vou dar um spoiler aqui, mas Sim. assim, se a minha equipe me cobrar, vocês falam que não foi eu que falei, não, apesar desse bate-papo ficar gravado, né? Mas é assim, eu só vou dar um spoiler por causa de agendamento, né? Ah, pouca gente sabe, mas a Ultracar está desenvolvendo um novo software, que a gente está chamando de 2.0, e a gente vai soltar no começo do ano que vem, e vai ter um monte de coisa super legal, entre elas, você poder fazer o agendamento dentro do próprio software, você fazer um punhado de coisas. Então, só estou dando um spoiler, porque falaram de agendamento, e eu concordo, agendamento é fantástico. Mandar um abraço pro pessoal Rio Pardo, Rio Grande do Sul, Automecânica Velar. O Marcelo é da Mara Auto, Oficina Móvel Hortolândia. O Leonardo falou da Checkup, falou assim, eu não faço antecipação. Graças a Deus, é isso mesmo, Leonardo. A ideia é essa mesma, e se precisar fazer de forma consciente. Depois eu explico mais, se alguém precisar aí de orientação, como é que faz para trabalhar e não precisar fazer antecipação, ou passar do processo que hoje faz antecipação para não fazer. Isso dá mais 1 hora de conversa, nós já estouramos nosso tempo aqui. Eu só queria colocar aqui, o Pedro Paulo colocou uma pergunta, que eu acho que é legal a gente puxar ela aqui, né? O que vocês têm a dizer das oficinas dedicadas, exclusivas e especialistas de determinadas marcas? Reinaldo, eu vou só jogar uma ideia principal, depois você complementa. Na minha visão, é assim, ninguém sabe ao certo quantas oficinas mecânicas, funilaria e pintura, centros automotivos, etc., tem no país. Por que eu falo isso? Porque se a gente for pelo KNAI da indústria, vai ter uma média aí, entre todas essas, vai ter uma média de 100 mil, um pouquinho mais, um pouquinho menos. Porém, tem um monte de oficinas espalhadas pelo país, e aí a minha experiência de vida que me fala isso, porque eu já vi isso em um monte de lugar que eu fui, oficinas ligadas ao KNAI do comércio.
porque a convenção coletiva do CNAE da indústria é mais pesada do que a do CNAE do comércio. Então, você caminha ali para o Nordeste, a maioria está no CNAE da indústria, do CNAE do comércio. O que eu estou querendo dizer com isso? Quando a gente pega a frota de veículos e pega o volume de oficinas, tem muito carro. Significa que a sua oficina precisa encontrar o perfil de clientes que ela quer atender. Então, Pedro Paulo, o que eu vejo é o seguinte: eu conheço oficinas que são especializadas em Chrysler, conheço oficinas que são especializadas em Jeep, tem oficinas que são especializadas em ar-condicionado. O que eu vejo é que você precisa ser muito bom numa coisa que você faz. E aí, óbvio, se você tiver campo, profissionais qualificados, você pode abrir um pouco mais, né? Eu acho que esse é o que eu vejo. O mercado está favorável para o setor automotivo, para o segmento de oficinas. O que eu acho que precisa fazer são os donos de oficinas estudarem mais, entenderem que o processo de administração, de gerenciamento, de gestão é essencial para o sucesso da oficina. O Reinaldo falou isso, quer dizer, ele só conseguiu sair da luta para o sucesso quando ele entendeu o que era fazer gestão, começou a trabalhar metas diárias, metas semanais, metas mensais, começou a atingir meta individual de funcionário, meta da empresa. Então, também é um outro assunto que dá para a gente ficar mais um tempão falando. Mas eu vejo, Reinaldo, que tem espaço e tem mercado para todo tipo de oficina. O que não vai ter mais espaço, e isso está sendo gradativo, mas graças a esse movimento que as oficinas estão fazendo, de qualificar mais, de entregar resultados melhores, melhor atendimento, melhor qualidade nos serviços, etc., pesquisa de satisfação, o que está mudando é que aquelas oficinas de fundo de quintal que não se preocupavam com qualidade, com gestão, elas aos poucos estão morrendo. E mais do que isso, os proprietários de carros, eles estão começando a enxergar valor e não preço. Então, ele prefere pagar um pouco mais numa oficina como a do Reinaldo e como todas as outras que estão aqui, do que procurar uma oficina que ele não conhece, que ele não viu, que ele não sabe, etc. Tem um ou outro que vai procurar? Tem. Mas o perfil de consumidor também está mudando para esse lado. O que você acha, Reinaldo? Fábio, muito bem colocado. Eu digo assim, hoje nós temos não mais só donos de oficinas, igual eu comecei, que gostavam montando empresas. Hoje nós temos investidores caminhando para o nosso segmento. Pessoas que têm capital, que têm dinheiro, têm investidores, e isto não é uma ameaça. Eu acho que a pessoa tem que descobrir nela o feeling que ela tem, a habilidade que ele tem para lidar com aquilo que ele está preparado e tem conhecimento, né, para ele se tornar um especialista de alguma área, estudar a região dele, né, as oportunidades que vão surgir. Hoje nós temos aí o carro elétrico batendo na porta, então essa mudança eu vivi lá do carburador para a injeção, ela aconteceu, né? Eu vivi a troca do gás refrigerante, que no passado era o CFC, e com problema na camada de ozônio, nós tivemos que aprender a trabalhar com aquele novo gás. Então, é você estar realmente assim, acompanhando a tecnologia e ver o que você tem realmente afinidade, né? O nosso segmento hoje tem a eletroeletrônica, tem a direção elétrica, tem a direção hidráulica que está perdendo espaço, tem o pessoal da suspensão. Então, assim, tem vários segmentos dentro do nosso veículo que você pode começar, mesmo prestando já o que você faz, vai se especializando numa área, né, gradativamente, para você perceber as possibilidades que você tem ali e as dificuldades que você vai conseguir vencê-las, e com certeza vai ter resultado positivo. Legal. O Pedro Paulo está falando que o CRM é uma ferramenta robusta e eficiente. O software Ultracar Web tem essa ferramenta, o software atual, a versão atual, disponibiliza essa ferramenta, mas a versão nova está vindo assim com coisas para arrebentar mesmo e ajudar demais esse processo aí de proximidade de criar proximidade com os donos dos carros,
com os clientes. O Demerval está falando, é essencial estudar a sua região. Demerval, é uma coisa também que eu falo há muitos, muitos anos, né? Quem participava de seminário lá do Sindireto comigo já estava lá atrás. Gente, você precisa conhecer, pega o carro no final de semana, na hora que não tem ninguém, assim, tipo, domingo à tarde, que não tem movimento, vai dar uma voltinha de carro com a sua esposa, mas vai anotando, olhando, o que tem ali, tem um depósito de material de construção aqui, tem uma escola ali, uma igreja aqui, tudo isso são oportunidades de você bater na porta e falar assim, não, pode vir a ser meu futuro cliente. Mais do que isso, né? É você conhecer também as oficinas que tem na região, para você poder saber como é que estão as oficinas na região, mercado e assim por diante. Bom, Reinaldo, acho que é isso. A gente já até estourou nosso tempo. O bate-papo está tão bom que eu queria falar para você assim, Reinaldo, o tempo é seu. Só um detalhe. Sim. Pessoal, tira print da tela. Aproveitar que o Reinaldo está dando um sorriso aí, né, Reinaldo? Eu também. Vai lá, isso. Tira um print da tela, publica no story do seu Instagram, marca a Tecnorei, me marca, nós vamos republicar. Marca a Oficina Brasil também, a gente vai republicar no Oficina Brasil. É bem legal essa participação e interação de vocês, viu? Reinaldo, você tem aí uns minutinhos, fica à vontade, a palavra é sua. Vamos lá. Nem viu a hora Fábio, agora, viu? Realmente, a gente preocupado com esse período e ultrapassando, sim, né? Eu só tenho que agradecer a você, a sua equipe, né, que trabalha muito. Você é uma pessoa realmente exemplar e tem deixado uma contribuição muito grande para esse segmento, né? Agradecer a todos os amigos aí que a gente chamou eles para participar desse bate-papo, estiveram aí presentes. Agradeço a todos. Agradecer minha equipe de trabalho, meus filhos, minha esposa, o pessoal todo aí da Oficina Brasil. E, Fábio, agradecimentos é o que eu tenho que fazer sempre, né? Eu falo, não despreze seu cliente, tenta ter um tempo com ele, conversa com ele, mesmo que você não resolva o problema dele, demonstre um carinho por ele, tenta procurar um parceiro seu que trabalhe naquilo ali, que possa indicá-lo, entendeu? Porque isso você está fidelizando todo dia essa pessoa que tem a oportunidade de bater na sua porta, e mesmo que você esteja ali apertado, uma atenção é importante dar. Às vezes eu brinco, eu já errei muito nisso, mas eu sempre vejo que quando você dá uma atenção e você está num lugar que você nem imaginava, a pessoa chega para você e fala, olha e tal, eu fui lá, não pude resolver, mas fui bem atendido, muito obrigado. Isso é gratificante, né? Isso faz você continuar na profissão, não é isso? Verdade. E o Reinaldo, uma coisa que eu falo muito também é assim, você é dono de oficina, trabalha o dia inteiro, arruma tempo para ir à noite em reuniões de Sindirepa, participa de treinamentos, de cursos, etc. É o que eu faço todo dia também, porque a gente quer, a gente sabe que a gente precisa buscar mais, que a gente precisa crescer, e claro, precisa ter tempo para a família, é fundamental, mas a gente está vivendo um momento que a gente tem que trocar conhecimentos, trocar experiências, trocar ideia e assim por diante, né? Muita gente agradecendo o bate-papo. O Willer da Leroy, faz um tempão que eu não vejo esse homem. Nossa! O Willer. O Willer é um grande amigo nosso também, né? Falando aí, parabéns, Reinaldo, excelente conversa, leva um pensamento que estamos sempre no caminho certo, sempre aprendendo, o que nunca é demais. Verdade, Willer. O Demerval falou assim, só mais uma dica, né? Respira fundo e responde com calma. Eu vi na internet. É normal nos dias de hoje. O Demerval não entende muito bem, não, mas depois você coloca aqui. Gente, Reinaldo, eu vou falar tchau, mas você não clica no botão de sair, não, viu? Deixa o pessoal do Oficina Brasil fazer isso. Pessoal, olha, eu tô sem palavras, né? Mandar um grande abraço. Eu só tenho, assim, eu vi muitos amigos meus aqui nos comentários. Não vou citar o nome de um, porque se eu citar de um e esquecer de outro, vai ficar mal para mim. Mas, assim, eu fico feliz porque são pessoas que eu conheço há mais de 20 anos. E aquilo que eu falei, né? Eu começo a buscar meu histórico de coisas que eu escrevi há mais de 20 anos atrás, e eu vejo que hoje tem pessoas que estão falando coisas que eu falei lá atrás, e isso só engrandece o setor.
porque quanto mais pessoas estiverem falando de gestão, mais forte o setor fica. Esse bate-papo vai ficar gravado aqui no YouTube do Jornal Oficina Brasil. Quem quiser assistir de novo ou quiser pegar um pedacinho, vai estar aí. Agradecer demais o pessoal da Oficina Brasil, agradecer o Sindirepa, agradecer todos que participaram, agradecer você, Reinaldo. Foi um bate-papo mesmo, porque a conversa só faltou o copo de cerveja do nosso lado. O resto foi tudo ótimo, né? Vai ter o próximo, então, né, Fábio? E lembrar aí que o pessoal que gostou desse bate-papo, né? A Oficina Brasil, né, ela é muito conhecida com aquele jornalzinho que chega na nossa porta lá. Eu acho aquilo muito bacana, muito assim rico, né? E ali tem grandes situações de especialistas que você vê ali muita coisa bacana, muito assunto técnico. De repente, essa pessoa que está precisando dessa tomada de decisão ali, ele dá aquela folheada ali no jornal, se organizar, de vez em quando lembra lá, marca o que ele gostou, porque de repente está ali a saída dele para essa coragem de tomar essa decisão. É isso aí. O Demerval colocou direito aqui, que ele viu num post na internet, assim, não se alterar, respirar e responder com calma. Esse é o melhor jeito. Hoje eu falei isso com um funcionário meu, né? Falei assim, põe numa balança, competência e capacidade você tem, mas amadurecimento você precisa ter um pouco mais. Então, assim, é respirar, não responder na hora, etc. Pessoal, falamos demais, espero que vocês tenham gostado. O mês que vem a gente tem mais uma história de luta e sucesso, nós teremos mais 3, né? Então, é um projeto que eu estou gostando demais. Reinaldo, fique com Deus. Pessoal, fiquem com Deus, um grande abraço, muito obrigado a todos. Pessoal aí do Sindirepa, Pedro Paulo, Alexandre Moll, Karina e outros que eu não tenha falado, um grande abraço também. E olha, esses amigos pessoais que tem aqui, que eu sei que são meus e do Reinaldo, nossos amigos. Nossos amigos, por favor, marquem um horário, nem que for lá no Mercado Central ou em algum lugar para a gente pegar um domingo, almoçar juntos, um sábado, tomar uma cerveja e jogar a conversa fora. É assim que a gente aprende. Então, um grande abraço, eu fico esperando aí, estou dentro de qualquer coisa que vocês marcarem aí para a gente se encontrar e jogar a conversa fora de gestão, de oficina e do setor automotivo. Reinaldo, fica com Deus, obrigado, um abraço. Tchau, pessoal, tchau. Muito